Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, resolvi fazer esse vídeo para o nosso desafio Enem sobre arte. E o título é A Arte do Povo, a estética e cultura de diferentes origens. Bem, pessoal, no próprio texto base da Positivo On, né, para nos preparar para fazermos essa questão desafio do Enem em arte, ela vai seguir 4 etapas, né? E para isso, né, a gente vai entender um pouquinho o que vem a ser o artesanato. O artesanato ele vai estar nas páginas 5 e 6 do volume 8 do livro de arte, que corresponde ao 2º ano do ensino médio, né? Para aquelas pessoas que não têm esse volume 8, ou seja, para os alunos do 1º ano e do 3º ano, vocês podem ter este volume, essas páginas 5 e 6, pelo aplicativo do livro digital. Mas eu vou, né, explicar ela aqui para vocês, inclusive eu já peguei essas páginas aqui para ficar mais fácil para a gente poder entender, né? Então, nós vamos entender as diferenças entre artesanato e cultura popular, né? E entender um pouquinho como é que se dá tudo isso aí dentro dessa nova dimensão da tecnologia hoje em dia, né? Como o artesanato e essa cultura popular, ela está sendo sobrecarregada, ela está sendo, assim, engolida por essa indústria cultural, né? Essa indústria mercadológica da arte, né? Então, muita coisa que está ligada ao artesanato e à cultura popular vem sendo perdida, vem sendo desaparecida, né, por conta dessa revolução tecnológica, né, por conta dessa arte atrelada à tecnologia, né? Bom, então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre isso, nós vamos entender como é que se dá essa dimensão, tá? Para depois a gente ir avançando. Eu estou indo de acordo com o desafio Enem, tá certo? Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é que... deixa eu clicar aqui. Esse tal de artesanato, o que vem a ser isso? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que o artesanato é um trabalho manual, né? E que faz parte da cultura popular, né? Então é tudo aquilo que tem a ver com um trabalho manual, né? É uma forma de resgatar aquela cultura, de permanecer aquela cultura, né? O artesanato é algo, gente, que é assim, de geração para geração. É um pai que vai ensinar para o seu filho, para quando esse filho tiver mais velho, ele poder ensinar para o seu filho, e uma coisa que se dá por tradição, né? E aí, toda vez que a gente pensa em artesanato, a gente tem que lembrar de madeira, crochê, renda, tecido, cerâmica, né, as bijuterias, instrumentos musicais, confecção, né? Inclusive, é muito interessante a gente pensar, né, que o artesanato ele tem o seu espaço dentro do mercado de trabalho. Atualmente, a gente pode perceber que muitos aspectos da cultura de uma determinada região, por exemplo, né, tem como fonte de renda, né, principalmente assim, para muitos familiares, a questão do artesanato, né? E nós temos em várias regiões do Brasil. Nós temos muitos exemplos no Peru, né? Principalmente no Peru, no Marrocos, no Brasil, né? No Nordeste, principalmente, nas cidades interiores de Minas Gerais. Então é muito interessante, né, a gente resgatar essa cultura do artesanato, né? E aí a gente precisa entender, se eu estou falando que o artesanato, né, é um trabalho manual que faz parte da cultura popular, a gente precisa entender conceitualmente o que vem a ser a cultura popular, né? A cultura popular é aquela em que o povo de cada região atua integralmente,
mesclando artes, crenças, tradições, o que resulta em manifestações próprias como dança, música e folclore, né? Então é isso, é aquilo que caracteriza a minha região. São as minhas crenças, né? Os valores, a minha cultura, as minhas memórias, aquilo que eu passo, né? De pai para filho, aquilo que fica para a história, né? Então, cada um de vocês tem a sua cultura popular na sua região, em Betim, por exemplo, né? Eu na minha cidade, em São Vicente de Minas. Então, cada cidadezinha, cada região, cada estado tem a sua crença, tem seus valores, tem suas tradições, tem a sua arte, né? A arte genuinamente da cidade ou da região. Isso é uma cultura popular, né? Bom, e aí é muito interessante a gente destacar aqui que geralmente é o artesão que vai participar de todas as etapas de confecção de algum produto, né? É ele que vai dar esse acabamento final, é ele que vai preparar a matéria-prima, que vai fazer todo o desenvolvimento para poder chegar no produto final, né? É uma técnica que é aprendida de pai para filho, né? E se dá de forma manual, né? Se a gente fizer uma volta ao passado, nós vamos, né, lembrar lá do período neolítico, dentro da pré-história, que nós vamos ter vários tipos de esculturas, né, que os homens do período neolítico faziam, que era uma técnica que eles criaram, eles desenvolveram, né, por conta própria, e nós vamos principalmente, né, relembrar aqui que lá nesse período neolítico eles tinham muitos potes de cerâmica que eles utilizavam para guardar e cozinhar os alimentos, né? E principalmente alguns tipos de tecido que eles utilizavam para se protegerem do frio, né, do clima que existia naquela época, né, por meio das tecelagens de fibras de animais e vegetais. Que, inclusive, né, quem não se lembra, na época da pré-história, no período neolítico, eu me lembro que eu falei para vocês da questão da tecelagem, onde surge a tecelagem, né? Que os homens vão se reinventando, vão descobrindo, vão desenvolvendo intelectualmente, não só intelectualmente, como em termos manualmente, né? E alguns arqueólogos encontraram, inclusive, objetos que provavelmente serviam tanto para decoração quanto para enfeitar, né, o corpo dessas pessoas, como joias, bijuterias, enfeites, né? Então, é interessante a gente destacar aqui que quando a gente está falando de período neolítico, nós estamos falando de 10.000 a.C. até 30.000 a.C. Bom, aqui nós estamos fazendo uma volta, né, gente? Voltando lá na época da pré-história para a gente entender como é que se dá esse lance do artesanato, né? Aqui, pelo que né, vocês estão vendo alguns exemplos aí, né, de alguns instrumentos aí de madeira, feito de pedra, feito de osso, né? Muito utilizado pelos homens na época do período neolítico, né? Bom, o artesão é aquele que faz o artesanato, obviamente, né? Ele está extremamente vinculado a serviços essenciais à sociedade. Eles precisam sobreviver, né? Então, normalmente, gente, eles constroem, eles criam as suas técnicas de produção, né? Utilizam as técnicas necessárias para que ele possa construir o seu produto, né? E aí ele vai utilizar alguns instrumentos para isso, como martelo, pincel, agulha, os tecidos, né? Os instrumentos para eles poderem tecer, né? E desde a época do século XII, né, até o século XVIII, por exemplo, né, os artesãos eles passam a se organizar em corporações de ofício, né? Eles passam a delimitar,
né? Eles passam a dividir suas tarefas, porque geralmente um artesão ele ficava por conta de tudo, né? Ele ficava por conta de pegar essa matéria-prima, desenvolver ela, fazer o acabamento, tudo numa coisa só. E aí, quando a gente tem no século XII ao século XVIII o surgimento das corporações de ofício, né, que seriam grupos que associavam os trabalhadores que pertenciam à mesma categoria, então sapateiros, alfaiates, padeiros. Então, por exemplo, dentro de uma corporação de ofício, eu vou pegar as pessoas que têm habilidade em fazer sapatos. Então, nós vamos dividir essas pessoas. Um grupinho vai ficar por conta de extrair o couro, o outro grupinho vai pintar o couro, o outro grupinho vai fazer o corte, o outro grupinho vai costurar, o outro grupinho vai dar o acabamento, entendeu? Então, era por categorias, né? E aí essas corporações, elas eram divididas entre os artesãos, né? Então, nós tínhamos ali, basicamente, o mestre, que era o proprietário da oficina, por exemplo, da sapataria, né? Os oficiais, que eram os artesãos contratados, né, que faziam ali, né, os produtos, no caso, os sapatos, e os aprendizes, que eram jovens que queriam aprender e não recebiam pelo ofício, mas podiam morar na casa do mestre, né? Então, dentro dessas corporações, e aí eu dei um exemplo aqui de um sapateiro, por exemplo, mas nós temos várias outras, como eu citei, né? Pode ter os alfaiates. Então, os alfaiates aqui no caso, né, são as pessoas, aí eles se dividiriam, né? Então, os alfaiates vai cortar o tecido, por exemplo, o outro vai costurar, o outro vai dar o acabamento, o outro vai colocar o botão. Então, assim, né, as funções são delimitadas. E, como eu falei aqui para vocês, dentro dessa pirâmide a gente tem o mestre, que é o proprietário, os oficiais, que são aqueles que são contratados e que ganham para isso, e por último os aprendizes, que são aquelas pessoas que não recebem, mas estão ali porque querem de alguma forma aprender, né? Então isso se configurou dentro do artesanato, lembrando do século XII ao século XVIII. Bem, essas corporações de ofício eram lindas, maravilhosas até o século XVIII. Após século XVIII, a gente tem a famosa Revolução Industrial, que vem as indústrias e esse trabalho manual ele deixa de ser importante e essas corporações de ofício acabam se extinguindo, né? Os produtos essenciais à vida humana passaram a ser feitos em grandes quantidades por instrumentos que tinham uma capacidade de fazê-los muito maior e em série e padronizados. Ou seja, se um artesão vai gastar um dia inteiro para fazer, por exemplo, um vaso cerâmico, né? Uma indústria vai conseguir, em 2 horas, produzir tipo 100 vasos cerâmicos. Porque tem uma máquina pesada, uma máquina que trabalha sozinha, que trabalha em série, que produz mais produtos, né? Então, a mão de obra dos artesãos deixaram de ser necessários, assim, não cumpriam, não correspondiam com a revolução, né, que estava acontecendo após o século XVIII, com a Revolução Industrial, né? E aí, na era da industrialização, né, a partir do século XVIII, muitos mestres oficiais e aprendizes migraram para as fábricas, né? E aí, e muitos, inclusive, perderam seus empregos por conta das máquinas, né? Ou seja, então aqueles que tiveram sorte foram para as fábricas trabalhar. Aqueles que não foram, né? As pessoas mais velhas, por exemplo, que não tinham condições de fazer um trabalho mais pesado com as máquinas ali, né? Ficaram à mercê do seu trabalho de artesanato e aquilo foi se perdendo, não foi tendo tanta valorização como era até então, né? E aí, por exemplo, a gente vai ter a organização das indústrias, né? Fez com que muito trabalho fosse realizado por uma pessoa, né? Que fosse organizado por especialidades e que fosse um processo feito em série. Atualmente, por exemplo, a gente tem, né,
Enquanto a gente tem um artesão tecelão que faz sozinho uma peça na indústria têxtil, por exemplo, né, em que as pessoas exercem funções distintas na fabricação dos tecidos, como cozinhador, alvejador, tingidor, carbonizador, estampador, né? Então a gente tem, por exemplo, enquanto um artesão faz um trabalho sozinho, se a gente vai dentro de uma indústria, a gente tem várias pessoas que executam aquele trabalho, só que é dividido e a gente tem uma produtividade muito mais rápida. Aqui nós estamos mostrando para vocês, né, no Peru, né, que existem vários artesãos que trabalham em tecelagem, né? A cultura desse país pode ser observada, por exemplo, nas cores fortes, influenciadas pela colonização espanhola, né? E no padrão, né? Existe um padrão de como deve ser feita essas tecelagens, né? Existe um padrão que é uma característica, né, que eles utilizam nos tapetes, nas mantas, nos lençóis, né? O formato dos desenhos, né? Aí fala aí também que o animal simbólico do país, a lhama, né, também aparece em diversos objetos de artesanato. Então, o que a gente conclui quando a gente pensa em artesanato? A gente vai concluir que esses artesanatos eles vão ter como uma característica principal essa ideia de vender, né? Vender para a população, para eles poderem sobreviver, né? É uma coisa que passa de pai para filho, com uma técnica própria, né? Geralmente é feita em série, em grandes quantidades, né? E a gente não tem um valor, um valor simbólico e artístico muito grande, né? Ali eles vão fazer para vender, para, né, uma técnica que aprendeu, que é passada de pai para filho e que, claro, tem o seu valor artístico ali, obviamente, mas o valor simbólico, artístico, estético da coisa mesmo, né, não tem muito esse valor estético. Eles não se preocupam muito com esse acabamento artístico, com esse conceito do artístico, né? Eles estão mais querendo, né, executar uma técnica que eles aprenderam, fazer isso em série, em grandes quantidades e vender, né? Porque muitas famílias, né, ainda hoje vivem disso. Se você vai na cidade, por exemplo, de Bichinho, que fica do lado de Tiradentes, de São João del Rei, você vai ver que ali o artesanato é uma coisa muito forte, né? É um produto de venda, né? Vende mesmo aqueles produtos, né? Bom, aí é interessante a gente destacar, né, o que vem a ser, por exemplo, a arte popular. Porque até agora eu falei sobre artesanato. Agora é importante a gente destacar o que vem a ser a arte popular, né? E a arte popular é completamente diferente, né? Então, enquanto a gente tem no artesanato um trabalho manual, em que o conhecimento é passado de geração para geração, né? Geralmente é uma camada menos favorecida, as pessoas mais humildes, né, que fazem isso. É uma tradição que passa de pai para filho, né? São profissionais autônomos, né? E a única renda que eles têm é vendendo esses produtos dele. Geralmente eles utilizam várias técnicas, vários materiais, né? Bonecos de pano, bijuteria, roupas, tapetes, pinturas, mosaicos, é uma lista variada, igual está falando aqui no livro, né? Mas aí, pessoal, existe uma diferença, né? Inclusive, aqui no livro fala que é uma questão até antiga, a gente não tem uma resposta muito consensual, então vários teóricos vão defender uma coisa, mas existe uma diferença entre artesanato e arte popular. Então falei para vocês sobre artesanato. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a arte popular. E aqui o conceito mais difundido nos dias de hoje é que, dentro da arte popular, por que ela se diferencia do artesanato? Essa diferença, ela está no processo de criação. Por quê? Como eu havia dito para vocês. No artesanato, as peças são criadas
com fins puramente comerciais. E é uma produção feita em série, né? É uma repetição de uma técnica que é aprendida, né? Que vai se distinguir, obviamente, do trabalho industrial, apenas por ser feito à mão. Ok. Só que na arte popular, o que vem a ser a arte popular? Elas vão primar pela expressão, pela linguagem do artista, né? O artista ele vai conferir um valor simbólico, estético para esta obra. Eles não têm, não é uma técnica que é aprendida de pai para filho, ele vai desenvolvendo, estou falando agora na arte popular. Ele vai desenvolver isso pela sua sensibilidade, pelo que ele acredita naquele momento. Ele vai produzir de acordo com a expressão, os sentimentos que está passando ali por ele, né? Então, ele não vai ser apenas um papagaio, como se diz, né, entre aspas, reproduzindo uma coisa que ele aprendeu. Não, ele vai além. Então, ele não tem aquele tempo pré-determinado para construir aquilo ali, para poder vender. Não, ele vai fazer no tempo dele, né? Vai ter todo um valor simbólico, estético e artístico para construir aquela obra, né? Então ele não está muito preocupado em vender, não. Claro que ele está, entendeu? A gente vê aí, né? Muitos produtos, né? Muitas artes populares, produtos, né, de arte popular, você encontra por aí, né? Para vender, né, e tal. Mas eu estou dizendo que os artistas não estão preocupados com essa intenção de vender, entende? Como é, por exemplo, no artesanato, né? Então isso é muito importante. Aí, pessoal, né, já que essa arte popular ela tem uma estética mais equilibrada, harmônica, né, surpreende, instiga, encanta por trazer algo novo, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, o mestre Vitalino. O mestre Vitalino vai ser uma pessoa extremamente importante, né? Que ao final da nossa aula eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu peguei da própria Positivo, né? Nós vamos ver algumas coisas falando do mestre Vitalino, que é extremamente importante para a gente, né? É um dos artistas mais populares do Brasil, né? Ele morreu em 1963, conhecido como Mestre Vitalino, nasceu em Caruaru, Pernambuco, né? Desde muito cedo ele criou cerâmicas, né? Fazendo animais, brinquedos, né? Pequenas esculturas de pessoas, louças, né? E ele utilizava isso para comercializar na feira, ou seja, uma arte popular também pode ser vendida, claro, mas assim, você vê que tem um cunho, uma preocupação aí, né, artística, simbólica, estética, né, coisa que no artesanato não tem. No artesanato você vai fazer em grande quantidade, em série, para poder vender. Agora, a arte popular pode vender? Pode, e vende, mas cada produto vai ter a sua peculiaridade. Você não vai fazer em massa, você não vai fazer aquele mesmo produto inúmeras vezes para poder vender, né? Bom, então ele conseguiu, né, o mestre Vitalino, ele conseguiu imprimir, trazer uma identidade, né, para os seus produtos, né, e principalmente resgatando também a cultura aí do Nordeste. Então você vê que tem um trabalho de pesquisa, né, você tem um trabalho aí muito aprofundado, né, do mestre Vitalino no que diz respeito a essa questão aí da arte popular, né? Bom, então, pessoal, é importante a gente ter essa distinção, né, do que vem a ser um artesanato da arte popular. No próprio texto base de você, que a Positivo On nos ofereceu, né, lá vão ter vídeos sobre o mestre Vitalino, né, vão ter um quiz lá com algumas perguntas para vocês, né, mostrando, né, o que vem a ser essa indústria cultural nos dias de hoje,
né, que está cada vez maior, né? Nós temos aí a revolução tecnológica, nós temos aí a indústria de massa, né? Essa massificação da cultura em que, né, nós temos, por exemplo, a televisão, né, os meios de comunicação em massa, né, que ficam o tempo todo vendendo produtos, mostrando as tendências, né, de moda, as tendências culturais, né, e de certa forma essa revolução tecnológica, essa arte industrializada, de certa forma, ela vem omitindo um pouco essa questão aí do artesanato, né, da arte popular, né? Às vezes vem né, tomando conta do mercado e fazendo com que esse artesanato e essa arte popular, de certa forma, vão caindo no esquecimento, né? Mas ao mesmo tempo que cai no esquecimento, essas ferramentas, elas podem servir como suporte para divulgar, né, essa arte popular e até mesmo esses artesanatos, né? Então, essa revolução tecnológica, ela pode ter essas vantagens, como ela pode ter também as desvantagens, né? Mas hoje em dia a gente tem que tomar cuidado porque o artesanato e a arte popular, de certa forma, estão tentando resistir a essa indústria cultural e essa massificação, né? Então é interessante vocês acessarem o KISS, né? Escaneando o código que tem aí no texto base de vocês, quando vocês acessarem a Positivo On, né? O QR Code, que vocês podem ir lá e acessarem e resolverem algumas questões falando dessa questão, né, sobre a indústria cultural, né, e a massificação, né, que de certa forma é isso que eu falei de forma bem simplória para vocês, né. Mostrei para vocês aqui, né, algumas obras do mestre Vitalino, né. Ao final do vídeo eu vou mostrar alguns vídeos para vocês que eu extraí, tá? Da Positivo On. Bom, agora, pessoal, eu vou chegar aqui na terceira etapa do livro, aqui do texto base, que está aqui na proposta, né? Para a gente resolver a questão do Enem, que vai ser na terça-feira que vem, né? Que é uma questão muito polêmica no mundo da arte, que tem a ver com essa ideia do primitismo ou art knife, né? E aí muitos teóricos e historiadores da arte afirmam que o termo é uma visão preconceituosa dos europeus em relação à arte dos povos tradicionais de territórios que foram colonizados ou de menor desenvolvimento econômico. Na verdade, os dois termos são utilizados pelos seguintes motivos. 1. Caracterizar a obra de artistas autodidatas que escolheram e desenvolveram formas pessoais de fazer as obras de arte sem seguir nenhuma corrente artística ou se formar em uma escola. O primitismo, pessoal, de certa forma, são os artesãos. São aquelas pessoas que não fizeram escola, né? Que não fizeram nenhum tipo de estudo, né? Que desenvolveram as suas técnicas sozinhos, né? Que são artistas autodidatas, né? Esses podem ser considerados, isso é quando a gente chama de arte primitiva ou art knife, né? Só que isso aí foi um conceito criado pelos europeus, porque para os europeus, artista que é artista, ele tem que passar por uma formação, ele tem que passar por uma escola, por uma faculdade ou por algum curso técnico, sei lá, né? Agora, para os europeus, né, é como se, de certa forma, esses artistas, esses autodidatas, né, que não passaram por nenhuma escola, que aprenderam as técnicas sozinho, né, é como se para eles, é como se soa, né, como se fosse uma arte menor, como se fosse uma arte sem importância, né. Daí, o nome arte primitiva ou art knife tem um certo peso, assim, sabe? Tem um certo preconceito embutido por trás disso, né? E além do mais, né,
quando a gente pensa em arte primitiva ou arte knife, tem a ver com um tipo de arte que é muito característica daquele povo que está fazendo, né? Algo muito tradicional, né? Que tem a ver com a tradição daquela região, daquele país, né? Por exemplo, se a gente pega, por exemplo, Tailândia, né? Se a gente pega alguns artistas, né? De outros continentes, assim, que a gente não tem muito contato, né, com esse tipo de arte, assim, por exemplo, eles têm um tipo de arte genuinamente, né, assim, característica da tradição deles, assim, né? E a gente não pode dizer e elencar que aquela arte não tem, né, é desprovida de valor, porque a nós, europeus ou latino-americanos, né, a nossa arte é muito melhor, né, essa sim tem valor. Não, todas as artes têm valor. Então é interessante a gente pensar aí um pouquinho, né, nessa relação aí dessa arte primitiva ou arte knife como uma coisa assim, né, que de certa forma traz um certo preconceito para a gente, né? Tem até uma citação aqui, né? Essa palavrinha knife é uma palavra francesa que quer dizer ingênuo. É como se, né, fosse uma pintura, fosse uma arte ingênua, né? Assim, em que eles fossem pessoas muito simples, né? Que não tem nenhum tipo de estudos, né? Que não existe um conceito por trás daquela arte. E por que teria que ter? Né? Por quê? Então, esses questionamentos é interessante a gente pensar, né? Aí nós temos um exemplo aqui, por exemplo, que o Henri Rousseau, né? Ele foi um artista francês autodidata, que apesar de ter suas obras rejeitadas no início de sua carreira, ele se tornou um conhecido artista knife. Em suas obras, por exemplo, ele utilizava cores vivas, né? Ele optava por não respeitar essa coisa da perspectiva, essa ideia, né? Essa coisa trazida pelo, né, por esses cânones, por essa ideia de uma pintura clássica. Ele fugia, ele rompia com essa ideia, né, de clássico, né, de que tudo tem que ser clássico. Não, né? Ele trazia, inclusive, ele desviava essas noções de perspectiva, de harmonia, de beleza e construía uma pintura totalmente exótica, totalmente assim simples, com traços simples, mas algo que era característico dele, né? E isso não significa que as suas obras não eram simples, né? Tinha complexidade ali, né? A pintura, as cores, a iluminação dos elementos eram muito bem planejados, né? Só que do jeito dele, do modo dele, né? E para expressar essa profundidade de espaço e conquistar o efeito das suas dimensões, como se a tela tivesse em colagem, né? O Rousseau pintava em camadas, então ele ia pintando. Ele fazia uma pintura, depois ele pintava por cima e pintava por cima, ele ia criando sobreposições de camadas, né? E aí essa ideia desse primitivismo, né, essa ideia de arte primitiva ou knife, né, foi uma referência importante para que pudesse haver uma continuidade da produção artística do século XX, né? E permanece com uma influência muito grande para vários artistas da arte contemporânea, né? Principalmente não só na pintura, como na escultura e na música. Então, por exemplo, essa ideia do primitismo aí, né? Essa ideia da arte knife, né? Ela, de certa forma, influenciou muitos artistas na nossa atualidade, ou seja, na nossa era contemporânea, né? Que agora não tem que ter regra para fazer pintura ou escultura ou qualquer outro tipo de coisa, né? Nós temos uma artista, que agora eu esqueci o nome dela, mas ela fez um tipo de arte que ela foi pegando vários papéis de balas, de bombons, ela fez uma colagem, né? E é um dos quadros, assim, que foram vendidos a preço de bilhões e bilhões de dólares, assim, né? Então, o importante é como você se posiciona diante da sua criação, né? É o artista que vai dar a dimensão, que vai dar o valor para aquela obra. E não interessa qual técnica ele utilizou, se usou o cânone clássico como deveria ser usado, né? Não.
eu crio a minha técnica, eu crio a minha própria forma de pintar, né? Aí nós estamos vendo aí, por exemplo, essa pintura, né? Essa pintura se chama, só um minutinho, A Encantadora de Serpentes, que foi o Henri Rousseau que fez, né? Ela está no Museu de Paris, em França. Quer dizer, né? É uma pintura primitiva ou conhecida como knife, certo? Bom, e aí, pessoal, é importante enfatizar aqui que no livro, aqui no texto base, né, vocês têm a possibilidade de acessar uma trilha, né, uma trilha que seria a trilha da própria Positivo On, né, aqui pede para que vocês realizem até o final, é um teste, né, para, na verdade, é uma trilha, né? São exercícios para isso que nós estamos vendo aqui se concretize, né? Para que vocês, fazendo os exercícios, né, vai estar de forma mais concretizada, de forma mais objetiva, né? E é interessante, né? Eu estou explicando conceitualmente aqui, agora a gente vai e analisa isso na prática, fazendo exercícios, assim como acontece nas disciplinas de física, matemática e química, por aí vai, né? Mas essa trilha eu vou deixar por conta de vocês, tá certo? Vou continuar, né, explicando aqui. Acho interessante vocês, né, refletirem sobre essa ideia da arte primitiva, né, ou conhecida como arte knife, se para vocês tem ou não uma visão preconceituosa, é algo importante, né? E vale nós questionarmos, né? Na minha visão, eu acho que sim, tem uma ideia, sim, preconceituosa, né? Porque quando a gente pensa em arte, por exemplo, sempre o que nos vem à cabeça é a arte europeia, né? Não se valoriza tanto, a gente não vê muito presente assim, né, na cabeça das pessoas, dos estudantes, enfim, né, essa coisa da arte latino-americana, a arte africana, né, a arte asiática, a gente não vê muito, a arte oriental, né, você vê muito mais numa escala muito assim notória a questão da arte europeia, né, e não existe arte só lá. Né? Nós temos arte no mundo todo, né? Em todos os continentes. Então, a gente menosprezar uma cultura, um tipo de arte pela outra, né? É a gente se achar demais, né? É a gente discriminar, é a gente polarizar, né? Centralizar tudo no meu próprio umbigo. A minha arte é mais importante que a dele, né? E não é por aí. E é aí que a gente vai falar, né? Quando a gente entra aqui na outra etapa do desafio do Enem, é o momento que a gente vai entrar na questão das culturas indígenas, tudo no plural, né? A gente não pode ficar categorizando, né, as culturas. A cultura asiática é melhor do que a africana, que é melhor do que a europeia, que é melhor do que a norte-americana, né, latino-americana. Não! As culturas, elas estão aí, né? Elas estão no plural, né? Elas existem, elas estão aí, né? E cada um com a sua arte, com a sua cultura. A gente precisa respeitar a cultura do outro. Você pode não concordar com o jeito de vestir de um, com o jeito de comer de outro, com o jeito de olhar do outro, com o jeito de falar do outro. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. E aí a gente está falando de pluralidade, né? A gente está falando aí dessa questão do multiculturalismo. Nós temos múltiplas culturas, né, no mundo, e essa multiculturalidade ela tem que trazer diálogo, ela tem que trazer envolvimento, né? Por que eu não posso, né, estreitar os meus laços com uma cultura europeia, com uma cultura asiática, com uma cultura
oriental, assim, por exemplo, da África, né? A gente precisa exercer esse espírito de, de estar em diálogo e a partir desse diálogo, e produzir pensamentos, produzir, né? Produzir reflexões. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Mas aqui no Brasil a gente tem mais de 300 etnias indígenas brasileiras. Cada uma delas possui suas características próprias, suas próprias culturas, né? E aí, assim, né, nós temos, por exemplo, as pinturas indígenas, né, com todos os seus acessórios, as cerâmicas, danças, músicas, né? Não tem propriamente uma intenção artística, como é, por exemplo, uma arte europeia, né? Mas existe ali, né? Se a gente for pensar, existe ali o artesanato dos indígenas, artesanato dos indígenas não, né? Existe ali as produções artísticas dos indígenas, mas é um tipo de produção que não é voltada para comércio, não é voltada para arte, né? É uma coisa voltada para eles. Aí nós temos um valor simbólico e ritualístico, né? Quando a gente pensa nessas artes indígenas, a gente tem um forte poder aí ritualístico e simbólico. Ponto, né? Com as cerâmicas deles, para eles guardarem seus produtos, né? Para eles manter os seus produtos ali, armazenar mesmo, né? Assim como a gente tem, por exemplo, né, a cultura africana ali, né, que tem também a sua cultura, que é aquelas fortes formas geométricas, né, tanto assim nas suas pinturas, nas esculturas, nas roupas, né, com cores fortes como preto, amarelo, laranjado, e aqui nas indígenas, né, todas as suas danças, né, suas cerâmicas, seus acessórios, né? Então a gente vê um valor simbólico e ritualístico, né? Se vocês forem perceber, gente, aí na parte final, né, da etapa dessa pluralidade indígena, aí vocês vão ver alguns vídeos que é muito interessante, que mostram alguns índios, né, confeccionando cerâmicas, vasos de cerâmica, né, fazendo pinturas, né? Mostra para vocês aí algumas pinturas feitas no corpo, né? Feitas algumas pulseiras que eles fizeram, né? Alguns rituais, né? Extremamente importante para eles. Então nós vemos aí uma arte muito mais voltada para o corpo, né? E alguns utensílios aí como cerâmicas, né? Pinturas, muito interessante, tá certo, pessoal? Bom, é mais ou menos isso, né? Eu vou ficar por aqui. Sorte para todos vocês e eu espero que vocês, né, se deem muito bem, ok, pessoal? Muito obrigado, né? Não ficou tão curta a aula assim, mas ela ficou bem explicadinha e vai dar uma base boa para vocês. Vitalino começa os seus trabalhos a partir da realidade rural dele. Né? Então você vê todas as peças, as primeiras peças, provavelmente as primeiras peças, retrata as atividades rurais, o homem trabalhando no campo, o homem trabalhando na roça, o caçador, o homem pegando o boi no mato, a vaquejada, o vaqueiro, aí o cangaço também, que é uma coisa que percorre o Nordeste. Mas ele passa a perceber também as questões sociais. Então, o comportamento do vício, o comportamento da religião, o comportamento, né, da violência. E a obra de Vitalino, ela está falando de alguma coisa que está na vida das pessoas. Não só da vida das pessoas, das populações rurais, como ele, que é de origem rural, que é um lavrador ceramista, mas das pessoas que migraram para as grandes cidades. E o que é fantástico é justamente isso, que ele lida com aquilo que é banal, com aquilo que está ao alcance de qualquer olhar. Ele não traz alguma coisa preciosa, mas ele faz alguma coisa preciosa ao trazer essa coisa que está à vista de todo mundo, mas que as pessoas não percebem, quando ele reproduz, quando ele cria essas cenas,
ele faz com que as pessoas olhem para esses segmentos e olhem para dentro de si próprios. Os dois temas centrais são, de um lado, aquele que representa a estabilidade, o establishment, de certa forma, que é o boi, e de outro lado, aquele que representa a revolta, que é o cangaceiro. E ele convive com essas duas coisas. Se reparar, o do meio é a crítica social. Ele não vê o cangaceiro agressivo, ele vê o cangaceiro sorridente. Ele não tem o cangaceiro atacando. Não tem, você não vê isso. Agora você vê o cangaceiro armado, mas hierático. Houve um momento que alguns jornalistas, vendo Vitalino trabalhar, fotografaram ele colocando peças dentro do forno. O próprio boi, né? Ele tinha feito, o boi estava seco, a argila, o barro, e ele colocando no forno para depois queimar. E essa foto foi entregue para ele. E aparece depois a peça, ele colocando a peça, o boi no forno. E depois foi escrito, né, por uma outra pessoa de que se tratava aquela peça. Vitalino colocando o boi no forno, que a gente chama de autorretrato. Ele fazia isso, fazia o cotidiano dele, fazia até coisas que não via, mas que ouvia falar. Ele chegou a fazer alguns tipos de profissional que ele não vivenciou aquilo ali. Então, o que ele faz de extraordinário? Não só ele registra a vida agropastoril, desde o trabalho no campo até as cenas trágicas de desterro, que são os retirantes, sendo obrigados a deixar suas terras, né? Como ele faz ritos de passagem, nascimento, casamento, morte. Então ele faz as figuras míticas do lobisomem, do boi, do diabo, né? Porque Vitalino tinha um sentido moral muito forte. Do diabo castigando o bêbado. E Vitalino era um homem religioso também, que é muito interessante. Por que a gente não encontra santos em Caruaru? Porque eles ali, naquele caso específico, achavam que queimar os santos não dava certo, porque os santos podiam ser queimados no fogo, né? Que isso era coisa do inferno.